processo tradicional desse processo seletivo sim, ele tem. são baseados em disciplinas. Isso. Matemática, física, química, biologia, português. A LDB estabelece que isso seria a base do currículo. Isso. O currículo das escolas funcionam em cima desses conteúdos. Vamos dizer assim, seriam conteúdos disciplinares. E o conteúdo transversal, o tema transversal, Isso. segundo o LDB, que são 5, seriam esses que passariam por todas as disciplinas, estabeleceriam uma relação interdisciplinar. Obrigado. Por isso, a transversalidade, né? Que são questões que envolvem saúde, meio ambiente, cultura, ética e orientação sexual. E, claro, com todos os desdobramentos desses temas. Mas é isso. Então, a proposta do vestibular da universidade, embora trabalhe com interdisciplinaridade, ele não trabalha exclusivamente com tema transversal. O Enem traz uma proposta que, dentro do seu conteúdo, do seu conjunto de propostas de interdisciplinaridade, trabalha mais intensamente com a transversalidade. A ideia, me parece, que eu também, Hamilton, pelo que eu posso estar interpretando errado, mas é que, nesse proposta do DCE, as questões seriam formuladas a partir dos desses temas transversais. Professor Hamilton. É isso. Eu penso que tem uma questão aqui importante, professor Orlando. Só agradecer ao professor Orlando, a parte mais técnica, pessoal. Não, eu acho que essa questão a gente precisa também olhar em torno de como o sistema de educação no Brasil está estruturado, né? Nós temos, por exemplo, para o ensino médio, acho que esse é o parâmetro, nós estamos falando de concluintes do ensino médio, nós temos um desenho que ele não é nitidamente por áreas, né? Ele é por grandes áreas. E há uma discussão hoje em curso no Conselho Nacional de Educação, no sentido de que as diretrizes para a formação de professores sejam capazes de refletir essa estrutura que não é por área, que ela não é por área na educação básica. E o que acho que é importante em relação a essa questão da transversalidade, e a proposta do DCE fala na escolha pública, né, e no diálogo com a sociedade, na escolha de 10 temas, com o sorteio na metade do ano de qual será o tema focal daquele determinado processo seletivo. Né? De novo, nessas questões operacionais, a gente precisa pensar, falar sociedade genericamente falando é relativamente complicado, né? Quer dizer, o que nós estamos dizendo por isso? Sociedade politicamente organizada, audiências públicas, como é que funciona isso? Mas, de qualquer forma, o conceito de que os problemas não são capazes de ser abordados por uma única disciplina isoladamente e que, portanto, eles merecem a contribuição dos diferentes aportes disciplinares, eu acho que esse é uma ideia interessante para o processo. Olhar para a complexidade que as questões da sociedade têm. Então, as questões do meio ambiente, elas não têm o carimbo da biologia ou da química ou da matemática, quer dizer, elas precisam ser abordadas a partir do encontro das diferentes áreas, né? Inclusive a ponto de produzir referenciais que não são marcadamente de uma ou de outra disciplina. Então, eu penso que esse caminho, assim, me parece que se há algo na proposta do DCE que parece produzir uma aceitação, pelo menos nas discussões que a gente teve no âmbito da instituição, é a ideia de que uma visão menos disciplinar pode ser interessante. Por outro lado, nós também não podemos esquecer que a universidade, desde a reforma de 68, se estruturou em departamentos que têm uma existência muito fragmentária, né? Nós temos departamentos organizados por áreas específicas dentro de disciplinas já específicas. Então, nós somos a especificidade da especificidade. Esse é o nosso modo de organização, né? Esse é o nosso modo, é um modo difícil, né? O que, em dados momentos, produz tensões que eu acho que são inerentes ao fazer universitário. Acho que nós estamos num lugar em que discutir e discordar precisa ser lícito e importante. Quer dizer, é esse o clima de uma universidade, o clima do contraditório, né, das ideias irem para a discussão e a gente tentar produzir entendimentos que sejam capazes de gerar uma ação comum. E eu não vou chamar isso de consenso, mas vou chamar de... Os Laços queria complementar antes do professor Orlando? Mas na fala do professor Hamilton, uma das críticas que a gente fez
faz ao atual modelo de ingresso na universidade, o modelo aprovado pelo CEP no primeiro semestre, que agora está sendo implementado, é que ele aumenta, ou aumentou agora, a incidência que a Universidade Federal de Santa Maria tem nos currículos das escolas, e nas escolas, nos conteúdos dos professores, o P já fazia isso ao definir, né, o que cairia na prova e ter o próprio caráter propedêutico mesmo do ensino médio, né, como meramente um estágio simplesmente anterior ao ensino superior, né? E a gente via nessa proposta um aumento disso, porque as vagas que antes ficavam em 20% podem ter até 100%, né? E talvez com até alguma certa é relativo, mas talvez até com alguma certa vantagem para quem está ainda no ensino médio entrar, o que talvez aumentaria as pressões também para cima dos professores. Nas escolas particulares isso acredito que seja ainda mais forte e tal. E a proposta de se ter temas transversais, mais gerais, é que se tenha alguma incidência que seja discutindo com essa base, sabe? E a nossa proposta também é uma diferença, não tem vestibular seriado, né? Isso não é ressaltado. Professor Orlando, a respeito do conteúdo transversal e do que foi colocado, né, pelo professor Hamilton e pelos Aço. Certo. Eu não gostaria de voltar ao debate que a gente já fez tremendamente ao longo do tempo, né, de março até junho, quando foi aprovado, em relação à proposta, essa proposta com as outras propostas que possam vir, né? Porque assim, eu tenho receio, e é um receio de educador, de que uma vez que nós colocássemos um vestibular baseado no tema transversal, que nós indicássemos para a escola que ela começasse a trabalhar tema transversal como disciplina. Eu tenho um receio de que isso possa acontecer, porque é a mesma crítica que se faz hoje, a crítica é justa, ela realmente acontece isso, em que, uma vez que a universidade estabelece qual é o rol de conteúdos das disciplinas, ela acaba influenciando e, entre aspas, engessando o currículo nas escolas. Mas isso todo o processo seletivo faz, inclusive o Enem. O anexo, o Enem tem 2 anexos, né? Ele dá toda a indicação de como ele vai fazer o concurso, mas depois está lá o conteúdo de disciplinas que ele vai exigir. Que é da legislação do concurso público. Quem faz concurso público tem que dizer antecipadamente o que vai perguntar. Então eu tenho receio disso, porque eu realmente dou o valor à transversalidade. Eu acho que esse conteúdo realmente, num processo em que nós encaminhássemos o ensino para a interdisciplinaridade, nós teríamos que trabalhar com que elementos fariam as amarrações entre os conteúdos que tem que ser estudado, química, física, matemática, seriam os conteúdos transversais que estão na LDB, né? Que é a lei maior a respeito da educação. Mas nós temos um problema, como o professor Hamilton já colocou, que nós temos que passar por uma reestruturação administrativa e acadêmica na universidade, uma vez que nós funcionamos como departamentos. E chegamos ao requinte de, quando fazemos um concurso para chamar um professor, nós detalhamos a especificidade daquele professor. Ou seja, ele vem para trabalhar, para demonstrar conhecimento em determinada área. Ele até poderá trabalhar em outra, mas todo mundo sabe que naquela área e naquele ponto específico da área ele tem conhecimento. Portanto, é difícil nós passarmos de uma estrutura historicamente estabelecida para uma necessária na formação do professor. Ou seja, que a universidade forma. Isso falando em termos de licenciatura, né? Na formação de professor. Que o professor possa, ao ser formado aqui na universidade, mesmo que esteja sendo formado numa área de física, química, letras, né, português, línguas estrangeiras, ele possa fazer um diálogo necessário para a interdisciplinaridade com outras áreas. Coisas que hoje dificilmente acontece. Então, assim, bem se vê que essa proposição, ela enseja
mudanças estruturais significativas para que a gente possa efetivamente alcançar, em essência, vamos dizer assim, sem falar no aspecto da operacionalidade, em essência, qual é o significado de nós adotarmos mais intensamente os conteúdos transversais nos processos seletivos. Ok, vamos para o nosso segundo intervalo, né, do TV Campus Entrevista, que aborda hoje, né, modelos de ingresso dos cursos de graduação da UFSM. Voltamos em seguida.